Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. O meu convidado de hoje é Franco Marchetti, sócio da People Capital, uma gestora que investe em gestoras de Venture Capital. Tudo bem, Franco? Tudo bem, Rafa. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Um prazer estar contigo aqui nesse dia. Vamos começar pelo começo. Como surgiu a People Capital? Legal, boa pergunta. Acho que eu gosto de citar, de contar a história inteira, voltando 2 passos atrás, né? Acho que meu background é muito de banco de investimento, trabalhei em tesouraria há muito tempo. Brinco que o longo prazo era 2, 3 dias de posição, era o longo prazo que a gente tinha de entrar numa posição e sair. Depois de 11, 12 anos trabalhando em banco, eu fui trabalhando no Family Office. E é ali que meu horizonte se expandiu muito, né? Acho que eu brinco que o Family Office é o lugar onde você tem acesso às maiores, todas as classes de ativos, oportunidade de olhar desde Venture Capital, Private Equity, ações, crédito, etc. E ali eu comecei a ter um contato muito mais presente no dia a dia com o VC. E ali eu senti 2 dores, tá? Como alocador e conversando com muitos alocadores, seja brasileiros, gringos, que era o seguinte: você tinha uma primeira dor, principalmente naquela época, depois eu vou contar ao longo da nossa conversa aqui um pouco das evoluções disso, o investimento privado, né? Acho que tem acho que seu público aqui é qualificado, mas tem muita gente que não sabe, é diferente de um investimento num fundo líquido, que você pode acessar uma plataforma de investimento e ver o que o fundo teve de performance, como ele foi, quem são os sócios, etc. No mercado privado, e o Venture Capital talvez seja dentro da classe de ativo a mais reclusa, né? Acho que as pessoas, entre aspas, são mais inacessíveis, você tem que fazer uma diligência, né? Um processo para você chegar num fundo, você não tem um site que você clica lá e fala, vou falar com o fundador. Hoje em dia você tem, obviamente, bate no LinkedIn, você pode tentar acessar, mas o acesso já é difícil, tá? Segundo ponto, mesmo que você consiga acessar esses fundos, você precisa, para acessar a informação, assinar um agreement, um non-disclosure agreement, um NDA, para poder acessar a informação, e ainda assim a informação, ela não tem 100% das informações ali, então você precisa analisar com detalhe, porque você não tem uma cota diária. Como valorizar o track record, por exemplo, performance? Diferente de um fundo de ação, não menosprezando quem faça isso, e fund of funds de fundos, de líquidos, você consegue pegar um terminal na Bloomberg, apertar um F9 lá, rodar e ver quem são os melhores fundos, os piores, em janela que você quiser. No Venture Capital isso não funciona. Então essa primeira dor poxa, tenho muitos fundos na região, como que eu analiso esses fundos? Tem mais de 200 gestores na América Latina, eu vou precisar fazer um a um, passo a passo, diversas reuniões. Quando você está dentro de uma estrutura de alocação, você tem várias outras classes de ativo para olhar e ter a primeira dor. Poxa, é um mercado que você precisa de especialistas e gente dedicada olhando isso. E a segunda dor que eu vi ali, né, os gestores, eles estão muito dedicados a investir nas teses, né, pelos fundos, que são os carros-chefes. Quando eles trazem co-investimento, isso tem mudado, eu vou comentar ao longo da trajetória, quando você investia nos co-investimentos, eu lembro que em 2020, 2021, ali no ápice, né, dos preços, valuations, você tinha às vezes 1, 2 dias, você recebia uma oportunidade de co-investimento, investimento direto, você tinha 1, 2 dias para analisar o ativo e dar o seu comprometimento. Falar, poxa, eu venho de uma histórica, uma casa, um perfil de olhar investimento que preciso abrir um modelo financeiro, preciso analisar, preciso tirar dúvida, preciso conhecer o fundador, preciso conhecer o time, eu preciso conhecer a empresa, né? Que é uma coisa que parece besta, mas, preciso saber se existe aquele negócio, como que é. Então, eu falei, não tem como investir nisso. E a partir disso, né, quando eu fundo a People, junto com o meu sócio Michel, em 2021, né, começo de 2021, a gente quer sanar 2 dores no mercado, né? A primeira é investir em teses diretas de growth, né, em estágios mais avançados, por 2 motivos. Primeiro, porque as famílias, né, que a maior parte do nosso passivo são famílias, são single family office principalmente, eles têm demanda de investir diretamente com as companhias porque eles querem se sentir parte do investimento. Tem suas exceções, mas em geral. E segundo, você tem eu quero trazer um processo de análise bem mais detalhado e próximo para poder trazer proximidade da família, mas um negócio mais assíduo. E o terceiro ponto que eu esqueci de citar, falei 2, são 3 na verdade, eu queria conhecer os fundos por dentro. O que é conhecer os fundos por dentro? Todos os investimentos que a gente fez,
ou encher um board seat, ou um board observer, ou uma proximidade muito grande do empreendedor a ponto de ter uma recorrência de papos com os empreendedores para poder entender como estava a dinâmica da indústria. Mas o board para a gente é muito importante, porque o nosso segundo passo, que é onde hoje a gente está canalizando todos os nossos esforços, quando eu faço um processo de fundos, de investimento em fundos, eu preciso não só entender o que eles estão me mostrando, mas eu preciso fazer o reference check. E aí entender na prática o que eles estão fazendo, para mim é muito importante. Então acho que eu paro por aqui para... Deixa então, assim, só para eu entender, você faz desde investimento direto até investir em gestoras de venture capital. Isso. Qual que é o tamanho de cada uma dessas áreas na People? Hoje, obviamente, varia por conta do dólar, mas ballpark 400 milhões de reais em investimentos diretos e 100 milhões de reais num Fund of Funds, que foi a nossa primeira vintage, né? E a gente está indo para a segunda. E você captou esse Fund of Funds para investir nas gestoras? Para investir nas gestoras. Então, como que é a nossa tese assim, do Fund of Funds? Então, como eu comentei, começamos com os Club Deals. A gente gosta muito de investir em empresas diretas, porque a gente acha que a gente tem um poder de conexão muito forte, desde conexão de negócio para as empresas, desde conexão das famílias com os empreendedores, e também a gente brinca que gostamos de arregaçar manga. Os empreendedores que a gente que devem ouvir o podcast vão saber que assim, é tudo que eu estou falando, né? Na prática, todo mundo vende isso, mas pouco a gente executa. A gente gosta de ajudar mesmo, ir na operação, tá a gente presente, agregar. E a gente gosta muito disso, mas a gente viu que assim, o nosso foco sempre foi canalizar numa única vertical para não ter conflito, para não ter problema. Então a gente falou, poxa, primeira coisa, vamos montar um modelo de investimento de FOF. Isso eu comecei no primeiro dia da People. Eu contratei uma pessoa que focou em desenvolver todos os nossos aprendizados ao longo da vida como investidor, tá? Seja eu, meus sócios, pessoas do time, e colocar isso dentro do modelo. Por quê? Eu tenho minhas preferências pessoais, de amizades, etc. Isso não pode trazer para dentro de um processo. Eu tenho o dever fiduciário como investidor de fazer o melhor investimento e tirar os conflitos. Então, criamos um modelo que, obviamente, tem notas a partir disso. Depois eu posso comentar um pouco mais no processo. Tem mais de 40 variáveis que a gente avalia. Demora bastante a nossa diligência. E aí, nessa parte de fundos, a gente avalia os gestores. Eu posso tentar depois quais são os parâmetros. E investimos em uma parcela de co-investimento também. Seja co-investimento com os gestores que a gente investe ou investir diretamente numa companhia. É isso, você faz direto. Faz direto, faço direto. Junto com esses investimentos. Exatamente. Me diz 2 ou 3 exemplos assim, de critérios que você usa para escolher as gestoras. E quais são as gestoras que você está investindo? Então, basicamente, como a gente olha as gestoras? Primeiro, a gente avalia as gestoras entre gestores estabelecidos e emergentes. É uma classificação proprietária nossa, porque... Diferente dos Estados Unidos, que faz isso há muitas décadas, você já sabe quem são os estabelecidos e os emergentes, por conta de número de safras, etc. No Brasil, por mais que estamos desenvolvendo o mercado, e já está um mercado que faz mais de 10 anos aqui já presente, no final a gente tem muitas das gestoras, se você classificar lá fora, seriam classificadas como emergente. A gente tem uma classificação proprietária, com base em se tem investidor institucional ou não, quantidade de vintages que ele está investindo, track record pessoal ou institucional e quantidade de dinheiro sob gestão para entender a maturidade dos econômicos da gestora. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é avaliar, ver se a gestora se encaixa como early stage ou como late stage. Porque passo número 1 é preciso criar um portfólio bem montado. E não, eu poderia ter todas as melhores gestoras de estabelecidos estabelecidos early stage. Eu não vou investir todo o meu cheque nessa estratégia. É um portfólio em que se surfa diversificado. Então, esse é o primeiro passo. A partir disso, eu crio a necessidade e o percentual de alocação em cada uma das caixinhas, e aí tem a diligência, que é um filme. Eu brinco, não é uma foto, é um filme. Você não pode chegar... vamos supor que o Ralph tem um fundo, ele está levantando um fundo novo. Eu não vou falar com o Ralph só no momento que ele levantar o fundo. Eu estou falando com o Ralph há 1 ano e meio, 2 anos. Porque eu quero entender o que aconteceu com a gestora, por que ele investiu naquela tese, mudou o time, mudou os sócios, como estão os economics. Então aí entra no segundo passo. Tenho a necessidade, vou avaliar onde o que eu quero investir, em que momento, em diversas safras, naturalmente. E aí eu pego e avalio vários critérios. Primeira coisa muito importante, separamos em 3 caixinhas. Risco de continuidade, para a gente é o mais importante, vou citar um pouco mais. Resultado e estrutura, tá?
Como que eu avalio o risco de continuidade, por exemplo? Eu vou citar alguns exemplos, porque também, se eu falar de tudo, a gente fica horas aqui falando. Claro. Então, por exemplo, para mim, diferente de um fundo aberto, que você consegue resgatar a qualquer momento, você não deveria ter a preocupação de falar, poxa, esse sócio importante vai estar aqui daqui 5 anos. Porque, poxa, se ele sair, você pode apertar um botão e resgatar o seu dinheiro. Num fundo fechado de 10, 12 anos, coisa mais importante é falar, poxa, esse cara aqui, ele pode ser o melhor cara do mundo. Ele vai estar aqui cuidando do meu dinheiro, na verdade, dinheiro do meu cotista, daqui a 12 anos? Sim ou não? Para isso tem que avaliar cor de acionistas, qual que é o incentivo de economics de cada um, como é a construção, qual que é o histórico de divórcio que esse cara já teve. Então, primeira coisa, a estabilidade do time. Do management team, ou seja, da parte de cima, parte de baixo, quais são os incentivos. Então, primeiro passo. Segundo passo, assim, track record. Tá? Então, assim, poxa, o que esse cara já fez? Esses caras, né, os sócios. Eles fizeram investimentos na física, eles já são institucionais há algum tempo, qual que é o tamanho do cheque que eles investiram, como que foi o processo de investimento e desinvestimento. Além disso, vamos além. Qual que é a estrutura do veículo? Qual a estrutura da gestora? Qual o tamanho do fundo? O tamanho do time é adequado para a estratégia que ele está fazendo? É ou não é? Então, assim, tem diversos fatores. Eu brinco que, assim, o nosso processo, ele tem um começo, meio e fim, mas a gente separa em duas partes, é o inicial e o final, porque o inicial tem um trabalho descomunal de 4, 5, 6 reuniões com os fundos para poder entender o que é gestora, né? Então, E quem foram os escolhidos? então, daí a gente tem hoje, né, só como eu comentei no início, fizemos uma primeira vintage, estamos indo para a segunda em breve, eu vou falar um pouco depois dos nossos próximos passos. A gente fez investimento, então, Kazek, fizemos Valor, fizemos Maia, fizemos Castella, fizemos Riverwood, Caravela, Camaropim e Cloud9. Se eu esqueci alguém... Você falou 8 aqui. 8, são 8 mesmo. É que tem uma que a gente está em processo final. Pô, esses foram escolhidos, depois de passar por todo esse processo ali, que parece até mais difícil do que uma due diligence normal quando vai investir numa startup. Sim. E aí, assim, então, aí a gente faz esse processo de avaliação dos fundos, que vale não só para a gente investir nos fundos, mas também a gente não joga isso fora para quando a gente investe nas companhias, no co-investe nas companhias. Por quê? Quando a gente co-investe, e aí o co-investimento talvez seja um termo ruim, né? Porque quando você fala de co-investimento, significa dizer que você está investindo com alguém, né? Sim. Então, assim, e aí não necessariamente a gente precisa co-investir com os fundos do portfólio. Por que eu digo isso? Lembra quando eu citei que a gente tinha um portfólio que não necessariamente são os fundos dos mesmos quadrantes? Pode ter um gestor que eu estou aprovado e eu não investi porque eu preferi outro. Esse cara está aprovado no meu critério. E aí, se ele vier com co-investimento, para mim, eu poderia investir. Então, a análise dos fundos ele é primordial para saber com quem que eu posso investir, sobre qual parâmetro e sobre qual critério. Tá? Então, não é aleatória a nossa análise de co-investimento. E quando a gente fala de co-investimento, a gente tem... Eu não lembro nem quantos parâmetros são. A gente cria um guarda-rail, a gente brinca. São guarda-rail de... Acho que são 30 parâmetros que a gente fala. O fundo e a empresa precisa ter isso. E aí o funil do funil. E aí, a partir disso, a gente avalia a tese, mercado e assim por diante. Quantos investimentos diretos? E vocês entram em growth, em investimentos diretos? Só investimento em growth, tá? Eu não gosto da nomenclatura Series A, Series B, mas assim, quem Series B+, com alguma atração, né, já de um produto. A gente fez, entre os investimentos diretos nos Club Deals, né, que foi onde a gente começou, mais os investimentos diretos, o co-investimento que eu citei, nos fundos, 9 investimentos. Tá? Pode citar? Posso citar. Então, a gente tem a VAP, a gente investiu na Cove, tem Bice, Mercado Bitcoin, Frete.com, Facile, Gringo, Ingresse e K-Tech. São as 9. São esses 9 investimentos aqui. Diretos. Qual tá indo bem, qual que você se arrepende aí? Arrependimento é uma palavra difícil, assim. Eu acho que a gente tem um processo muito bem desenhado, né? Com os cenários projetados para frente, não só nosso, isso é bem importante, não só nosso, mas das gestoras que a gente investe também, né? Então a gente, entre aspas, divide um pouco da responsabilidade nesse sentido, mas eu não tenho nenhum arrependimento de investimento, porque no momento que a gente entrou nas companhias era o cenário que a gente e os parceiros miravam, né? Eu acho que
Eu gosto de estar a parte boa, a melhor investida nossa, assim, não vou falar disparada, que está excedendo as expectativas, é a VAP. Assim, é uma empresa, posso depois citar, se quiser. Pode falar. A VAP é uma empresa assim que até quando eu tiver o ping-pong eu vou fazer um link com isso, né? A gente tem é uma empresa que entrou num processo de RJ lá atrás, tá? Na verdade, desculpa, vamos passar atrás. O Zancupé, que quem é da Order VC. Da Order VC, ele tem uma história super de sucesso de empreendedor, de comprado empresas, vendido. Ele comprou uma empresa no leilão judicial muitos anos atrás, tá? A VAP é uma empresa super conhecida, a WAP. Acho que o Paulo, CEO, não vai gostar se ele ouvir essa... Eu brinco que todo mundo conhece a VAP como sendo uma empresa de lavadora de alta pressão. Realmente, no passado era assim. A empresa foi comprada no leilão judicial, o Gilberto operou a empresa durante um tempo. Na crise hídrica, basicamente, a empresa entrou em colapso, ela virou inimiga de Estado, porque ninguém podia limpar a calçada. A empresa entrou no processo de RJ, teve uma questão pessoal do Gilberto de saúde. O Paulo e a Bruna, que hoje tocam a companhia, o Paulo CEO, a Bruna CFO, tomaram o comando, já estavam num processo de transição, tomaram o comando e transformaram, junto com ele ali, a companhia num case de transformação digital. E realmente, assim, quando a gente fala, VAP, transformação digital, a empresa hoje, a eficiência que ela tem, poderia citar várias coisas, é tudo baseado em dados e tecnologia. Então, assim, hoje a companhia está numa trajetória, cresce 30%, 40% ao ano há quase uma década, aumentando base, crescendo, aumentando margem. Sim, a gente está muito, muito, muito convicto na companhia, tá? Então, acho que... É uma empresa para IPO, não? É uma empresa para IPO, tá? Acho que... Brasil aqui, a gente tem janelas, né? Mas eu acho que se a gente continuar com essa trajetória, acho que em 2, 3 anos ela estaria pronta para esse processo. Ô Franco, por que você já faz investimento diretos? Por que você criou uma estratégia de fundos? A gente tem uma tese que é a seguinte, eu respeito muito quem faz muitos investimentos. Então, assim, a gestora tem 20, 30, 40, 50, 100 investimentos. Tem uma questão de perfil, né? Tem o estágio, né? Então, você pode fazer 100 investimentos no estágio mais early e você já definir com o próprio empreendedor alinhado de que você vai suportar a companhia, ajudar a poder construir time, etc. E depois a jornada ele não consegue agregar. Porque como a gente tem um papel muito presente nas companhias, eu não tenho como participar ativamente numa companhia com mais 3, 4 empresas por cabeça sênior. Então, assim... Para criar escala, você não consegue ter muita companhia, né? Então, que é um pouco do que o Grow faz menos cheques, mas com cheques mais presentes. Não é todo mundo que tende a colocar muita mão na massa, mas em geral. E a gente também viu, como eu falei, a gente viu uma dor no mercado que assim, não tem nenhuma gestora fazendo especialista apenas em venture capital, investindo em fundo e companhias. Então, a gente falou, poxa, tem um mercado aqui que eu quero ajudar os meus alocadores que não tem tempo ou não estão dentro do ecossistema a poder surfar a classe de ativo de uma maneira com menos risco. E aí eu posso citar um pouco as vantagens do investimento no fundo versus companhia direta versus fundo de fundos. Quando você investe numa companhia, se você investir se tiver um dinheiro, você colocar numa empresa early stage, seu risco é muito maior de você entrar numa empresa mais madura. Mesmo entrando numa empresa mais madura, tudo tem seu risco, então você está investindo em uma companhia. Quando você vai para um fundo, você diversifica isso em algumas empresas, em alguns anos. Quando você investe num fundo de fundos, você diversifica estágio, maturidade, anos. Então, a sua diversificação faz com que o seu risco tende a ser menor. Tem um estudo, até vou esquecer qual que era a fonte, que mostra a dispersão de retorno, é um estudo americano, se não me falhar a memória, uma dispersão de retorno de uma amostra bem grande de fundos de venture capital, se você tivesse investido num fundo de venture capital versus um fundo de fundos. Você pega a média de retorno do Fund of Funds, ela é maior do que consistentemente maior, não é um gap muito grande, mas é maior. A sua cauda para o retorno negativo praticamente não existe, porque está muito diversificado. O seu retorno para cima, né, no upside, ele é maior. O único que você perde é a porrada. Você poderia estar numa um fundo que vai dar 15 vezes o retorno, 10 vezes o retorno. No Fund of Funds, isso não vai acontecer, porque está diversificado. Alguns vão bem, outros não vão tão bem, e aí você tem um portfólio. Então, eu falo que se você quiser investir numa classe de ativo,
e não quiser correr o risco, cara, invista num fundo de fundos, que você diversifica, você tem acesso à classe de ativo e aí você consegue surfar diferentes momentos de companhias. Você faz diversificação também de safras? O que eu chamo de safra? Pô, eu vou investir na safra de startups 2021, 2022, 2023. Pode parecer uma bobeira, mas faz uma diferença muito grande por conta de momentos do mercado. Esse é um ponto bem importante, Rafa. É o seguinte, o Brasil é um país de juros altos, e a gente teve um ciclo, né, de juros, queda de juros, em que os alocadores, eu não falo que foi erro isso, porque assim, juros baixos lá fora há muito tempo, as empresas, os valuations não pararam de subir, tinha um pouco da necessidade do alocador de ter que tomar um pouco mais de risco. Então, eu falo que muitos alocadores foram de 0 a 100 em 2 segundos, né? Então, assim, foram de 0 de alocação para alternativo para 5% em 1, 2 anos. A gente sempre se preocupa, assim, já teve vários casos, um alocador chega para mim, eu quero colocar 20 milhões de reais. Fala, cara, qual que é o tamanho da sua alocação? Tanto. Você está colocando 5%, não recomendo. Coloque 2% neste fundo, nestas vintage, que eu vou surfar 3 anos. Então, por exemplo, a vintage 1, estamos surfando 2022, 23, 24. No final do ano, a gente termina de investir o capital, vamos para a segunda vintage, que investe 25, 26, 27. 2% aqui, mais 2, mais 2. Ele alocou 3, 4 vintages, o programa vai se retroalimentando, vai começando a devolver capital aqui deste de fundo e do outro. E aí chega um momento, tem estudos grandes sobre isso, você não precisa mais desembolsar capital. Então, o seu programa já está maduro. Se você quiser aumentar a alocação, você pode, mas você vai reciclando capital. Então, o seu patrimônio, né, se você fizer um bom trabalho, ele vai crescendo sem precisar colocar um dinheiro no bolso para poder aportar mais. Então, é isso que a gente almeja. Eu quero ter bons clientes que estejam com a gente no programa e a gente não só que o cliente esteja com a gente no programa, mas a gente também criar o programa com os fundos que a gente investe. Então, por exemplo, se você tem esses 8 gestores, se não tiver nenhuma mudança significativa de um gestor que eu investi e fez alguma coisa errada, ou caiu no conceito por qualquer que seja o motivo, ou um gestor novo que tenha feito um pick-up, enfim, a gente deveria continuar essa trajetória ao longo do tempo, tá? Franco, e quais são os próximos passos da People Capital? Legal, boa pergunta. Então, assim, a gente, como eu comentei, a gente tem uma primeira vintage, estamos indo para a segunda, tá? Em breve a gente deve mudar um veículo para fazer a mesma tese que a gente fez no passado. Vai ser um novo fundo de fundos. Um novo fundo de fundos para investir nos fundos e co-investir e fazer co-investimento. Mas aí você vai fazer uma nova seleção ou você vai usar a mesma seleção? Não, a gente tem um filme, né? Então, o filme dos gestores, então assim, a gente vai avaliar os gestores como se fosse do zero. A gente quer continuar o programa, mas é uma avaliação de novo. Assim, o filme que a gente viu nos últimos 2, 3 anos, ele se repete, quem que eu quero investir por conta deste novo filme, né? Então, pode mudar os gestores ou pode não mudar, tá? A parte boa pro alocador que entra no segundo e não entra no primeiro é que, assim, já tem um cheiro de quem que a gente gosta mais ou não, né? Um segundo ponto, a gente conseguiu provar bem uma tese no co-investimento, que é quando você fala de co-investimento, você tem investimento primário e investimento secundário, tá? Nos fundos também, você poderia comprar e investir primariamente no fundo ou comprar cotas de fundos. Na parte de fundos, a gente fez grande parte primário, mas a gente fez recentemente um secundário. Eu só não posso falar o nome da gestora porque eu ainda não assinei o compromisso final, mas numa próxima ocasião eu falo, porque eu acho que eu adoro a casa, adoro a tese. Fizemos um excelente investimento de um portfólio super maduro, de companhias que a gente conhece bem, praticamente todas. É um preço bom, que uma necessidade de capital de um dos cotistas a gente acabou comprando. E com relação às companhias diretas, a gente fez alguns investimentos co-investindo com gestoras e algumas secundárias. Então, tem empresa que a gente comprou com um desconto relevante sobre o último preço, por conta que um dos fundos precisava desinvestir, e outras a gente co-investiu com um gestor que era a melhor tese dele. Então, a gente está sempre provocando ele de que eu queria investir na companhia e falar, te dou um espacinho aqui. A partir disso, eu tenho um cenário de indústria que, para mim, é um ponto ótimo para a gente começar um programa que eu sempre quis fazer, tá? Que basicamente é replicar essa estratégia de co-investimento, tá? De secundário e primário, num veículo apartado, tá? Aí você pode perguntar, por que um veículo apartado?
porque tem muito cliente nosso ou alocador de VST que já tem muita alocação em fundos. E eles não querem mais investir, já estão num programa mais maduro, ou já investe direto nos fundos, mas não tem tempo, não tem capacidade, ou não sabe quem são os fundos, não sabe quem são as empresas, não acompanham tão de perto, que queiram ter acesso ao funil das melhores empresas da região. Então a gente pegou essa alocação de co-investimentos que a gente tem e criou um zoom aqui e vai alocar um FIP sem conflito, porque um aloca no outro sem taxa. E aí, qual que é essa tese? A tese primeira é, a gente, você comentou hoje, 2021, né? A gente ainda tem os gestores com algum dry powder, né? Sim. Principalmente no early stage. Falta dinheiro no growth, isso já faz um tempo que falta e cada vez mais está faltando dinheiro. A gente continua olhando muito a companhia com esse viés de alocar direto, seja o veículo, porque falta dinheiro. Os gestores que se propuseram a levantar R$1 levantaram metade, 1/3, 1/4. Raras exceções, né? Casex da vida, poxa, já tem um histórico aí, uma demanda por capital. Tem outros também, mas enfim, uma demanda por capital maior do que oferta. Como os gestores levantaram menos dinheiro, para poder também deixar a sustentabilidade do negócio em termos de economics, eles estão pegando um pedaço do capital, um pedaço da alocação dos melhores ativos e trazendo para os LPs como co-investimento, por 2 motivos. Primeiro, que ele quer complementar a economics, e segundo, porque ele quer fidelizar esse cliente. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, a qualidade dos co-investimentos eu nunca vi. Tá? Hoje a gente tem um screening nosso, a Brenda, que é minha sócia do time, que é afissurada por dados, a gente tem um screening nosso que a gente roda, ele é automático diariamente, mas a gente tem uma reunião trimestral que a gente avalia essas empresas. A gente tem o target das empresas que a gente quer falar, que a gente quer co-investir, etc. Antigamente, sempre as empresas que chegavam nunca estavam nesse target list. Hoje em dia, não vou falar 100%, mas em grande parte das companhias que a gente chega de co-investimento estão nessa lista. Tá? Mas, Franco, isso não é um sintoma ruim do mercado? E aí eu vou falar, por que eu estou falando de um sintoma ruim? Não ter saída? Ótima pergunta, assim. Eu acho que temos sim uma questão de provação de saída. Acho que assim, isso é importante. Acho que no Brasil ainda, a gente comentou de IPO aqui no caso da VAP. Temos janelas super claras de saída de mercado. Acho que a gente tem outros formatos de saída, M&A, os estratégicos, etc. Mas eu acho que sim, ainda temos que provar saída, tá? Acho um ponto importante. Mas eu acho que para quem o ciclo dos fundos é aqueles 8 a 12 anos, podendo estender, eu acho que para quem está querendo investir em growth e poder comprar os secundários, que é a segunda tese junto desse veículo aqui, que é a gente tem um papel muito importante no ecossistema, que assim, eu quero ajudar os fundos. Então, assim, eu quero alocar bem o dinheiro nos melhores gestores para o meu cliente, ao mesmo tempo que eu quero agregar valor para os fundos. Como que eu agrego valor para os fundos? Posso conectar boas empresas para fazer bons contratos. A gente tem uma gestora sócia nossa, parceira, que a gente introduz o crédito, que eu acho que eles conseguem agregar muito valor e criar muito valor para a companhia fazendo um motor de crédito de alguma empresa. E também a gente pode ajudar a criar liquidez para uns ativos de fundos que a gente não investe, tá? Isso é importante para não ter conflito. Então, você ajuda a criar liquidez, mas porque o fundo está precisando sair desse ativo e não tem liquidez para vender para um estratégico ou num IPO ou algo do gênero. Sim, porque aí talvez o ciclo, né? Acho que depende, tem que olhar um pouco de janelas aqui no Brasil, mas talvez o ciclo, dependendo do estágio que você entrar, ele não seja 10 anos, ele seja 12, 14. A gente está aqui para oportunisticamente poder dar liquidez para o mercado, tá? O gestor que está ali marcando o fundo há 5, 6 vezes, não precisa fazer 10. Tá bom, vende. E aí outra coisa importante no secundário tem muita oportunidade. A gente mapeou, fez um estudo bem grande, né? Como a gente olha muitos gestores, entre 2012 e 2017, se não me falha a memória, a marcação de mercado, né? Acho que não estou julgando, não consigo avaliar, a gente deve ter entre 3 e 4 bi de dólares investir nos próximos anos. Bastante dinheiro. Tá? É muito dinheiro. É bem dinheiro. Então, assim, não estou falando que tem empresa boa, ruim, tem algumas que vão morrer, outras que vão sair, enfim, mas tem bastante dinheiro. Então, a gente acha que oportunisticamente a gente quer ser um canal de liquidez para os fundos, tá? Não só para os fundos, mas para os fundadores, para os ex-fundadores, ex-executivos.
E um ponto importante, assim, muita gente me provoca de secundário. Assim, pô, mas o secundário não tá saindo com muito desconto? Não mais, assim. É uma oportunidade de comprar bons preços, porque o que aconteceu? Acho que você comentou, 2021 veio, né? No final de 2021 veio uma correção. Em geral, né, os fundos marcam os ativos com bases anuais, em geral, tá? Tem suas exceções, mas bases anuais. Então, você teve uma marcação de final de 21 que não teve nada, porque no final o mercado corrigiu ali, 22 e 23. Então, assim, os fundos já foram marcados muito próximo do preço justo, tá? Ao mesmo tempo que as companhias continuaram crescendo. Então, teve um crescimento das companhias com marcações um pouco mais negativas. Então, hoje, você consegue fazer muito negócio secundário que alia um bom investimento para quem entra e um bom desinvestimento para quem sai. Porque, de novo, o cliente ele olha a TIR, muita TIR. Então, assim, quero sair logo para poder ter uma TIR um pouco melhor. Então, assim, estamos diante de um momento de mercado em que eu acho que a gente está muito animado, a gente provou essa tese com alguns investimentos que a gente fez, que a gente vai conseguir fazer excelentes investimentos. Vai ser um fundo próprio só para secundária. Secundária e com investimento. E com investimento. Tá. As duas e aí, vai ter um veículo aqui, e vai ter o FOF, ele aloca em fundos separadamente, e nesse veículo a taxa zero. Legal, então. Franco, a gente está chegando ao final. Final, um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Quem te inspira? Olha, para mim, inspiração depende... Você precisa conhecer a pessoa bem, porque não é só, esse cara é um ótimo empreendedor, blá, blá, blá. Para mim, minha maior inspiração são meus pais. Eu não falo nem meu pai nem minha mãe, são os dois, porque eu acho que conforme você vai evoluindo na vida, você casa, né? No meu caso, eu casei, tive filho, segundo filho em breve. Então, meus pais têm 4 filhos, né? Eu tenho 3 irmãos. E, ter 4 filhos, ter um casamento de 45 anos e você poder sustentar as pessoas, poder criar uma cabeça boa, ensinar, não é fácil. Então, eu acho que minha maior inspiração são os meus pais e continuo sendo. Então, acho que me inspiro muito neles para minha vida pessoal, meu casamento, para minha atuação com meus filhos. E um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? Olha, eu acho que como eu ouço muito seu podcast, eu ouvi algumas vezes, mas eu vou repetir isso aqui. Para mim, o Elon Musk, para mim, assim, não estou julgando a pessoa, não vou... Como empreendedor, eu acho que talvez se você olhar os últimos ciclos de evolução, ele está em todas, né? Então, o cara que criou Tesla, carros elétricos, SpaceX, espacial, o cara esteve envolvido em inteligência artificial, o cara, para meio de pagamento, o cara está em todas. PayPal, né? Ele é um dos fundadores do PayPal. Se você, e aí eu vou além, se você olhar um pouco e não é um cara superficial, né? Se você pega ele falando de vários assuntos, ele fala com uma propriedade que, assim, se você estudar o tema, provavelmente você não consegue falar como ele fala. Então, assim, eu tiro o chapéu de quantidade de coisas que esse cara conseguiu fazer com qualidade. É uma figura polêmica. Polêmica, sem dúvida. Um erro. Eu acho que o erro, para mim, é até um aprendizado para nós e para todos, né? Acho que a gente faz muito a reference check, tá? E cada vez mais. Isso aí pra gente é coisa muito importante. Porque, conheci uma pessoa hoje. Ela pode vender o que ela quiser para mim. Seja um empreendedor, seja sócio, seja um fundo. Eu não vou conseguir conhecer a pessoa se eu não conviver com ela. Então, a referência para você conhecer... Você precisa conversar com pessoas para entender quem é. Eu acho que no passado, a gente, por conta de rapidez de fazer as coisas, eu talvez tenha errado em alguns processos de referência sobre pessoas. Eu acho que a referência talvez seja mais importante de qualquer coisa. Não existe negócio bom, sócio ruim. Claro, com certeza. E um acerto? Um acerto? Acho que foi empreender. Assim, eu vim de trajetória de banco, depois fui para family office, adorava meu sócio, adorava uma casa super sofisticada, mas chegou um momento que eu falei, poxa, eu quero ter o meu próprio negócio, quero poder tomar as decisões, de ajudar, criar time, imprimir governança, imprimir bons princípios, e aí, eu acho que foi a maior lição que eu tomei, assim, foi ter aberto a pipo e ter empreendido. Um livro? Então, um livro, eu vou sair um pouco da mesmice de livro, né? Acho que tem vários que eu ouvi aqui que eu gosto muito, mas eu vou citar eu já não vou comentar sobre a empresa, que já comentei das investidas. Um livro que eu já estou relendo pela segunda vez, que chama A Empresa Iluminada. É uma história sobre a VAP, que é a empresa que investiu. Por que eu acho legal? Porque eu falo um pouco isso, assim, tem muito investidor, né,
anjo, fundo, etc., que não faz aquela diligência tão completa de quem é um empreendedor da história. Eu gosto muito de reler esse livro para poder pensar assim, o que ele sofreu para poder criar aquilo? Quais são os alicerces da companhia? Então a gente... isso eu falo muito pro meu time para poder fazer sempre isso, né? Reler, porque... por que a gente está falando dessa estratégia SPTO? Foi falado lá atrás, então é a segunda vez que estou relendo e de novo estou aprendendo algumas coisas que quando a gente vai discutir num nível de conselho, etc., acabo não refletindo que isso já foi discutido desde lá de trás, né? Então acho que é importante. E Franco, por fim, um hobby. Olha, hobby, assim, minha esposa fala isso, né? Acho que eu preciso recriar um hobby, mas eu vou citar um hobby que eu quero voltar a ter, que eu gosto muito, estudei muito, que é voltar a jogar pôquer em algum momento da minha vida. Não é agora, porque demanda tempo. Eu gosto muito, eu brinco que o meu pai, quando era pequeno, me levava desde os 4, 5 anos de idade, em vez de jogar com os amigos, eu sentava numa mesinha do lado com outras crianças e jogava. Eu gosto muito porque te faz pensar, te faz pensar em estratégia, te faz estudar muito os movimentos. Então, assim, eu com 40 e poucos, 50 anos, eu vou voltar a jogar porque eu quero... E jogar não é realmente estar em torneio e pensar, porque eu gosto muito, tá, de estudar o tema. Legal, então, Franco, muito obrigado aqui por participar do Café com o Investidor, Obrigado. Contar a sua história, a sua estratégia e a sua tese de investimento. Obrigado, Selfie. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Franco Marchetti. Ele é sócio da People Capital. Você pode assistir esse programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br ou na nossa página no YouTube. Você também pode ouvir esse programa no seu tocador preferido de podcasts. Obrigado e até o próximo episódio.